Queridos, com grande alegria no meu coração, exalte o nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar aqui, na presença do nosso Deus, quero chamar um grande homem de Deus, um homem a qual é um modelo de pastor, de pai, de teólogo, de professor, grande homem de Deus, pastor Walker. Em nome de Jesus, vem para cá, pastor. Aleluia. Eu quero cumprimentar a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Eu quero cumprimentar estes homens de excelência com a paz do Senhor. Tem homens aqui? Vira para esse crente que está ao seu lado e diga assim: varão, hoje é nós. Diga para ele assim: varão, hoje a tampa da chaleira vai voar. Diga assim para ele: Jeová vai te pegar. Isso aí, dá um brado de vitória, aleluia. Glória a Deus. Pastor Renato, eu posso descer? Tem algum problema eu ministrar aí mais pertinho de vocês? Pode ser? Não sei se tem um problema ou não. Não? Eu senti de ficar bem pertinho de vocês. Que hoje nós estamos só com os varão aqui. E eu quero trazer uma palavra para o teu coração. Uma palavra de fortalecimento. Uma palavra que vai confrontar, sim. Porque nós precisamos ser confrontados. Mas eu sei que esse confronto não é para a tua humilhação. Mas é porque tem um Deus lá no céu que Ele conta com a sua vida. E Ele te deu um propósito para você viver. E tem homem, é bem verdade, que tem alguns homens que estão meio que fugindo desse propósito. Mas Deus vai pegar você nessa noite e vai colocar de novo na rédea para dizer para você: ei, existe um povo que conta com você, homem. Você crê nisso? Glória a Deus. Para mim é um motivo de alegria poder retornar a essa casa. Já fazia algum tempo. E a gente sabe que aqui Deus opera, Deus fala. E nós queremos ser nessa noite um canal de bênção para a tua vida. Não se preocupe com nada. Se preocupe apenas em sair daqui direcionado pelo Senhor. Amém? Quero agradecer ao pastor Renato, que foi aí a ponte, que nos trouxe a essa casa. Deus abençoe a você e a sua família. Deus abençoe o apóstolo Manuel, nosso mentor, fundador do ministério. Deus abençoe junto com a apóstola Elma. É um prazer, uma alegria poder servir a RBN Sede mais uma vez. Ao meu bispão, homem águia, Deus abençoe, continue te usando poderosamente, no nome de Jesus. Queridos, abra sua Bíblia aí. Nós vamos ler alguns versículos, mas eu coloquei esse versículo como um texto-chave para nós nessa noite. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 16, verso de número 13. Eu quero ler só esse verso. Aleluia. Primeira carta
que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 16, verso 13. Amém? Você já encontrou aí? Diz assim a palavra do Senhor: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Eu vou ler de novo. Sede, primeira coisa que Deus fala, vigilantes. Todo homem deve ser vigilante. Segunda coisa que Deus nos pede: permanecei firmes na fé. Homem de Deus tem que estar firme na fé. Homem de verdade, ele não é um dia ele está bem, daqui a pouco ele está fora da igreja, daqui a pouco ele está dentro da igreja. Homem permanece firme na fé, não importa a circunstância. Se ele está bem, ele dá glória a Deus, ele dá aleluia, ele vem com convicção, ele vem para adorar, ele vem para buscar, ele vem para louvar, ele vem para cumprir a sua missão. Mas quando os dias são maus, ele vem continuamente, porque ele permanece firme na fé. Mas aí vai adiante, e aí isso aqui é só para homem. Portai-vos varonilmente. Devemos, como homens, nos portar varonilmente. O que é ser um homem e se portar varonilmente? É ter a essência que Deus nos colocou, masculina, sempre em ação. Ou seja, o homem deve ser um homem viril, um homem que se levanta diante da situação em que está vivendo, e ele toma liderança, e ele toma a frente dentro da sua casa, dentro da sua família, e ele diz: eu vou trazer solução para a minha vida, para a minha casa, para os meus filhos, para a minha esposa. E aí o texto encerra: e fortalecei-vos. Vira para esse crente aí, para esse homem, e diga: meu irmão, se você estiver fraco nessa noite, Deus vai te fortalecer. Agora, dá aquele toque na mão dele assim, ó, pai, diga: receba a fortaleza de Deus. Aleluia. Sente. Pai, no nome de Jesus, segundo a tua palavra que vai ser ministrada nessa noite, que eu seja um canal, um instrumento teu, para trazer entendimento a esse assunto, e que os teus filhos possam ser consolados nessa noite, corrigidos, mas que eles saiam daqui transformados. Essa é a nossa missão nessa noite. Portanto,
tire toda distração do coração e da mente deles e os leve cativo à sua palavra. Em nome de Jesus, fala com estes homens nessa noite, Jesus. Amém. Olhe para cá. O que eu vou falar aqui hoje, talvez você não costuma ouvir, ou talvez você nunca parou para pensar sobre esse assunto, mas é um assunto tão importante, é um assunto que é tão primordial para a nossa vida como homens, e o que nós vemos é uma desconstrução global sobre esse assunto que nós vamos falar aqui. Hoje eu quero resgatar da sua mente, do seu coração, sobre a masculinidade bíblica. Posso ouvir um amém? É um assunto, pastor Renato, que geralmente você não vê nas igrejas. Você não ouve ninguém falar sobre isso. Mas é algo tão profundo, e que esse assunto, ou isso que eu vou mostrar no decorrer da mensagem, tem se infiltrado em várias esferas do homem, da sociedade, porque antigamente, como a masculinidade ele era tratado segundo os conceitos bíblicos, mas hoje o relativismo tem dominado, tem adentrado na sociedade, e hoje é até quase impossível, muito difícil falar sobre masculinidade com um viés bíblico, segundo o que o conceito das escrituras dentro do judaico cristão ensinou o que é ser homem. Hoje é quase impossível você abordar isso dentro das igrejas. Nós vamos descobrir, e esses tempos atrás, eu venho estudando sobre isso há muitos anos. Quem é meu aluno, ou quem já foi meu aluno, já pôde ter algumas aulas desse assunto que eu abordo, aonde existe por trás desse relativismo, ou seja, hoje tudo é relativo. Não existe mais uma base, e essa sociedade de hoje tem tirado as escrituras, os ensinamentos, e tem criado moldes para dizer como o homem tem que ser, o que é o papel. Nós vamos ver aí viés, né? Nós vemos o crescimento do feminismo, e quando eu falo isso, eu estou falando que
pasmem, queridos, até dentro das igrejas brasileiras existe um viés feminismo. Você quer um exemplo? Hoje, é claro, querido, eu não quero ser aqui simplista, de dizer, faça isso e vai mudar, não, porque isso aqui é profundo, isso aqui é muito complexo, para se tratar em um argumento, ou em uma pregação, não, é muito mais, é um trabalho que se aprofunda diariamente, mas eu quero ser aqui, como um farol de Deus, para iluminar a tua mente, para resgatar e mostrar para você, que Deus te deu um papel importante, que ninguém pode te substituir diante da sociedade. Olha só, hoje a gente escuta assim, por exemplo, existem mais mulheres do que homens dentro da igreja. Sim ou não? É claro que são vários fatores, mas o que eu tenho percebido, pastores, Bispo Sérgio, é que dentro das igrejas existe um viés feminismo, onde até mesmo dentro de um culto, o teor ou o viés da liturgia é mais voltado para as mulheres do que para os homens. Por exemplo, os louvores que entoamos nos cultos tem muito mais um viés feminino do que masculino. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Eu não estou dizendo aqui que você não deve louvar e adorar e chorar na presença e se prostrar e se derramar. Mas o que eu tenho percebido é que os louvores falam mais da emoção do que da nossa missão como homens. Você deve louvar, sim, e se emocionar, sim, mas quando nós nos reunimos em uma rede onde só tem homem, nós devemos louvar a Deus e se emocionar, mas também devemos nos preocupar em direcionar estes homens, porque não é só de emoção que vive um homem, mas de uma missão que ele tem, e a igreja e os ministros têm que cantar a missão para animar eles, porque senão só fica no campo da emoção. Mas nós esquecemos que Deus nos levantou, aliás, Deus nos fez como homens, e todo homem deve ter ciência da sua missão. E a gente fica cantando, quero sentar no seu colo. Que negócio é esse, pastor Jesus? Eu quero sentar no seu colo, eu quero fazer um carinho,
mas eu não me sinto representado nesses tipos de louvores. Eu, como homem, não me sinto representado. Que história é essa, varão? Eu quero sentar no colo de Jesus. Uma certa vez, um aluno meu chegou, todo empolgado, e ele disse assim: pastor, quando o senhor pregou sobre a noiva, pastor, eu me visualizei entrando num casamento vestido de véu e grinalda e de noiva. Pastor, como meu coração se alegrou. Eu olhei para ele assim, eu só não repreendi. Pastor, nossa, eu via o senhor pregando e eu via eu entrando de vestido de noiva. Eu olhei para ele e falei: varão, para com isso, para de graça, tu é homem, rapaz, isso é uma coisa alegórica. Tem homem aqui? Está na hora da gente resgatar a masculinidade bíblica, em saber que Deus nos fez homem. Então, eu quero sentar no teu colo, eu quero te dar beijinho. Teve aí recentemente aí um que fez uma música aí, eu não sei, foi um negócio de eu quero sentar no colinho do papai, uma coisa assim, não sei. Quero sentar e pastor Jesus, aí eu vejo uns varão, eu quero sentar no colinho de Jesus. Por quê? Porque na mente dele, o Jesus é aquele Jesus afeminado, aquele Jesus delicado. Não, pastor, Jesus não bate não. Jesus começa a pintar um Jesus suave. E deixa eu te dizer uma coisa: o meu Jesus que está na Bíblia era macho, a ponto de defender a sua esposa com a própria vida. Esses tempo atrás eu disse numa mensagem, eu pregando, eu disse assim: uma mulher não tem coragem. Se você perguntar para sua mulher, ou alguém perguntar, dizer assim: se tiver um bandido e ele sacar a arma, você tem coragem de pular na frente para salvar o seu marido? Elas vão dizer: não, ele que morre. Mas fazendo essa mesma pergunta para um homem, se um bandido apontar a arma para tua esposa e não tiver tempo de você tirar a arma da mão dele, você tem coragem de pular na frente da sua esposa para salvar a vida dela? Eu tenho certeza que vocês vão dizer: tenho. Por quê? Porque isso é papel do homem de Deus. Efésios vai dizer: assim como Cristo amou a sua esposa a tal ponto de se entregar por ela. Esse é o amor de um homem. Ele dá a vida pela sua esposa, ele dá a vida pelos seus filhos, ele dá, se preciso for. Eu ouvi um testemunho que mexeu muito comigo, de um esposo, que a esposa teve um problema lá se não me engano, de rim.
coisa assim. E aí o médico deu o laudo, falou, ó, ela está precisando de outro rim, senão ela vai morrer e tal. Ele falou assim, pega o meu. Estava tudo certo. Escute isso aqui. Isso aqui é para fortalecer a tua fé. Estava tudo certo. Ele iria dar o rim dele para ela. Sabe por quê? Porque ele entendeu que se preciso for, ele dá a própria vida por ela. Agora, esse relativismo está querendo desconstruir a masculinidade. Porque quer dizer para o homem, não, essa história de dizer que o homem é o provedor, essa história de dizer que a mulher hoje, talvez você já ouviu isso, a mulher hoje não precisa mais do homem, é ou não é? Não precisa mais do homem. Aí vai ficando cada vez mais difícil da gente voltar na palavra e dizer, espera aí, como é que Deus instituiu papéis de homem e de mulher? Aí sabe como a gente vai descobrir? É só voltar no início. Quando a gente volta lá no início de tudo, o primeiro homem, a primeira mulher. A Bíblia vai dizer em Gênesis no capítulo 2, verso 15, que Deus chama Adão e o coloca no jardim. Diga comigo, jardim. Quando Deus coloca ele no jardim, Deus dá uma missão. Fale comigo, missão. Opa! O que eu descubro aqui? Todo homem tem uma missão. Homem, que é homem, tem uma missão que foi dada por Deus. Deus coloca Adão no jardim e dá uma missão para ele. E diz para ele o quê? Adão, cultive, lavre o jardim e guarda o jardim. Pastor Renato, todo homem, Deus já deu uma missão para ele. Ele só precisa entender o papel dele diante da sociedade, diante da sua casa, diante da sua família e diante da igreja. Deus chamou, um detalhe. Não havia mulher ainda. Ninguém pegou. Quando Deus dá missão para guardar, cultivar, lavrar, essa palavra, queridos, essa palavra cultivar ou lavrar tem um sentido muito mais amplo do que você talvez aprendeu. Porque quando fala lavrar, a gente vem só naquela questão da terra, né? De pegar ali, abrir o buraquinho, plantar semente e fechar. Ei! É muito mais profundo do que isso. Quando nós vemos Deus dizendo para Adão, vai lavrar a terra, Deus está dando a missão de homem para ele, dizendo assim, você como homem, tem o poder, tem a autoridade de cultivar dentro dessa terra aqui.
deixa eu dizer para abrir agora teu entendimento. Deus te levantou. E só você tem o poder, a autoridade, para chegar dentro da sua casa e aquilo que está morto, pela autoridade que Deus deu ao homem, vai voltar a ter vida. Aquilo que está mirrado, infértil, ei, Deus te deu poder, autoridade, para você se levantar dentro da tua casa e dizer: aquilo que está infértil, torna a ter fertilidade. Olha o poder e a autoridade que Deus deu ao homem. Isso é lavrar. Só que tem uma coisa aqui. Deus dá o... Ainda não havia mulher. E aí eu fico olhando, apóstolo, uns camaradinhos aí, uns Nutelinha. Eu quero namorar. Eu tenho namorada. Isso aqui. Tem. Quer. A minha pergunta: trabalha? Porque antes de Adão ter a mulher, ele já tinha um trabalho. Aprende essa, pai. Quando chegar aí, quero namorar com a sua filha. Trabalha, filho. Se não trabalha, é porque está dando trabalho ainda. Quando você trabalhar, aí a gente conversa. É ou não é? Porque Deus deu a missão para Adão antes de dar a mulher para ele. Homem de verdade, homem de Deus, ele tem responsabilidade desde cedo. Existe um viés relativista, dizendo, colocando na mente dos pais, não, o trabalho é só para maior de idade. Ei, pare de graça. Começa a ensinar seu filho o valor do trabalho desde cedo. Eu não sei a sua Bíblia, como é que está, mas a minha está assim: ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando chegar na maioridade, não vai se perder. Nós temos que ensinar, como homens, o valor do trabalho logo cedo. É bíblico isso, irmão. Amém ou não amém? Aí, escute isso aqui. Hoje, as escolas é que estão doutrinando nossos filhos. É que estão ensinando o que é ser homem e o que é ser mulher. Hoje, para você ter esse entendimento, hoje, as brincadeiras não são mais as mesmas que de antigamente. Hoje, escuta isso aqui. Hoje, brincar de polícia e ladrão, não, é violento. Hoje, quando a gente pega aquele menino, um menino energético, que pula, chega na igreja, sobe. Hoje eu vi o filho do pastor Paulo, ele se pendurando aqui e tal. Hoje, uma criança, um menino que tem esse comportamento, ele já é bloqueado logo na infância. Mas o pai não sabe, a mãe não sabe que essa energia foi o próprio Deus que criou, porque ele é menino e ele vai se tornar um homem.
E ele possui essa energia mais do que a menina. A menina é mais comportada. A menina é mais quietinha. Mas o menino, por que eu estou dizendo isso? Ei, porque tem pai que bloqueia o seu filho, está bloqueando, achando, e escute, e a sociedade, e a escola vai dizer assim, esse menino tem problema. Esse menino é problemático, porque ele é muito elétrico, ele pula e ele... Por quê? Porque hoje o viés é dizer que homem é comportadinho. Você põe ele ali, ele fica. Para de graça. E é por aí. Mas eu estou dizendo, escute, e se você quer aprender, Deus fez o homem diferente da mulher. Ei, se você tem sofrido com isso, e a sociedade tem imposto, e os professores, e as brincadeiras. No meu tempo eu brincava, apóstolo. Brincava de polícia ladrão, de arminha. De luta. Opa! Lutinha. Quem aqui brincou de lutinha? Você virou marginal por causa disso? Eu brincava. E hoje em dia, tem esse tipo de brincadeira a mais? Por quê? Porque a sociedade começou a buscar outros conceitos que não bíblicos. Para dizer, não, pode brincar com isso. Escola, isso eu vi. Escolas, professores, ensinando menino a brincar de boneca. Brincar de boneca. Pode brincar de boneca. Ei, eu não aceito escola ou qualquer outra instituição ensinar aquilo que é papel meu de ensinar o meu filho. Quem ensina sou eu. Quem tem que ensinar os seus filhos é você, homem de Deus. E aí a gente entra num problema seríssimo. Seríssimo. Agora, chamado de omissão dos homens. Os homens estão omissos dentro das suas casas, dentro das suas famílias, com a sua família, com seu cônjuge, sua esposa, seus filhos. Por quê? Porque nos foi doutrinado e você hoje, você meio que está distante. Eu não estou nem aí. O papel lá que Deus criou já não vale mais para você, porque você tem outros conceitos. Uma certa vez, o meu pai, eu era pequeno, 6, 7 anos, e eu gostava de brincar com bicho. E em casa a gente tinha um gato. E eu brincando, o gato gostava de atazanar o gatinho. Aí eu botei uma coberta, um pano, ele estava sentado no sofá, eu coloquei uma coberta. Aí eu tirava a coberta, aí eu botava a coberta. Aí ele ficava assim, só que aí teve uma vez que ele não se mexeu. Aí eu falei, aí eu fui assim pertinho, e tirei. Quando eu tirei, o gato fez assim no meu olho. Que o branco do olho estufou assim para fora, do meu olho. Ficou só o branco. Sabe? A minha mãe ficou desesperada. Isso aqui serve na questão de referências. Às vezes, você não teve boas referências dentro da sua casa. Por isso que você replica o mesmo comportamento. E
a minha mãe ficou desesperada e começou a chorar, e me pegou nos braços, e aquele olho assim, aquela coisa feia. E aí ela correu para o meu pai estava em casa, e ela correu e disse assim: vamos levar ele para o médico, aconteceu um terrível aqui. Meu pai olhou para ela e falou assim: eu não estou nem aí, ele que procurou, ele que se vire. Aquilo foi como uma flecha. Talvez a sua referência não foi boa. Talvez você não teve uma referência de pai. Talvez o seu pai foi omisso quando você precisou. Talvez o seu pai foi ausente. Mas eu estou te trazendo um conceito de Deus para curar a tua vida, a tua alma, o teu coração nessa noite, para te dizer: você não precisa ser como seu pai foi. Seja aquilo que Deus te chamou, te escolheu, te fez para ser. Não seja omisso. Meu pai sempre foi omisso dentro de casa. A ideia de homem para o meu pai era só: eu tenho que trazer o alimento para dentro de casa. Só isso. Irmão, ele se alegrava quando a geladeira estava cheia. Meu pai era assim, ele era 15 dias, apóstolo, 15 dias, meu pai era a pessoa mais maravilhosa do mundo. Mas 15 dias depois, ele era a pior pessoa. Por quê? Porque quando ele recebia o salário, ele com dinheiro, ele ia, ele comprava as coisas. Mas depois que ele gastava, o humor dele mudava. E tem muito homem que precisa ser curado nessa área. Porque não é o dinheiro, se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. Seja protetor, provedor, guardador da sua casa. Cuidado com a mudança de humor, porque está sem dinheiro. Isso é uma realidade que eu estou falando aqui. Isso é uma realidade para nós homens. E isso não pode definir quem você é. Agora escute. A omissão, diga comigo, omissão. Quem falou para você que o papel do homem é só trazer dinheiro para casa? Existem homens que têm esse pensamento. Não, minha função é só trazer o dinheiro para casa, o alimento para casa. Ei, seu papel é muito mais do que isso. O seu papel, primeiro, é guardar. Adão precisava guardar o seu jardim. E quando a gente fala guardar, a palavra guardar, ela tem no original uma conotação de sacerdócio. O guardar não é só físico, é espiritual também. Você é um sacerdote dentro da sua casa. Sabe o que eu tenho visto ultimamente? Mulheres quebrando o pau lá fora, fazendo e acontecendo, tendo que resolver os problemas, enquanto tem muito homem, pastor, sentado, a bunda na cadeira, com controle de videogame, jogando videogame 3, 4, 5 horas, e a mulher trabalhando lá fora, ou maratonando a série, e a mulher acordando cedo, regaçando as mangas e indo para o trabalho, tendo que trazer o sustento para dentro de casa, e o homem sentado assistindo Netflix ou jogando videogame. Uma sociedade desconstruindo os princípios de
masculinidade bíblica. Mostrando para nós, não, você tem que ficar aí, deixa a sua mulher quebrar o pau lá fora. Que história é essa, rapaz? Para de graça. Quem tem que quebrar o pau lá fora é você. Ei, escute, quem tem que acordar cedo é você. Posso ouvir um amém ou não? Mudou o negócio? Ah, pastor, então quer dizer que o senhor está dizendo que a mulher não pode trabalhar? Para de graça, pelo amor de Deus, não me venha com essa não. Que isso já está resolvido, filho. Porque o que o feminismo ensina é isso. A mulher tem que ser independente, a mulher tem que ser isso, a mulher que tem que... Ei! Só que tem uma coisa, isso é natural de toda mulher. Querendo a sociedade ou não, a mulher pode ser o que for. Pode ser doutora, pode ser juíza. Mas quando ela chega na porta da casa dela, ela quer receber um abraço do homem dela. E escute, ser servido. Ela pode ser o que for. Mas escute, Deus criou um papel fundamental para a tua vida. Aí, Deus disse para Adão, Adão, é o seguinte, você precisa guardar, cultivar, proteger. Homem, grave isso aqui, ó. Homem é protetor, provedor. Pode mulher trabalhar? Pode, filho. A mulher pode ganhar mais que o marido? Pode. Mas o papel de provedor, você ganhando menos que a sua esposa ou não, é seu. O dia que ela chegar e falar assim, não quero mais trabalhar, o que você vai dizer? Então pode ficar em casa, porque o papel de provedor é meu. O papel é seu. Adão, protetor, provedor, guardador e multiplicador. Aí a gente vai entrar num outro pontinho. Não, eu já ouvi, tá? Casais jovens dizendo assim: nós não queremos ter filhos. Nós não queremos ter filhos. É uns negócios meio assim. Nós não queremos ter filhos. Hã? Já ouviu isso? Não, esse negócio. Não, tem muita gente no mundo. Aí os argumentos, irmão, é o viés. Aí, como se não bastasse, eles dizem assim: nós não queremos ter filhos, mas nós queremos o pé. O pai é ser pai de pet. O pai de pet. Porque o pet dá menos trabalho. Filho dá trabalho. Ah, filho é muito trabalhoso. Põe aqui Salmo 127:5, por favor. Você vai dizer, tem gente que diz assim, filho é muito trabalhoso, não é? Ai, não, esse negócio de ter filho não é para mim. Então, mas olha só o que Salmo 127, verso 5 vai dizer. Oi? Olha aí, abre aí. Salmo 127:5. Olha só o que vai dizer. Está lá, pronto. Olha aí. O que está escrito lá? Como é feliz o homem que tem em sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Põe o 7 para ver. Põe o 7. Vamos ver se é o 7. Vai lá. Vai aí.
Não é nem esse aí é lindo. Vai. Eita glória. Espera aí. Não é isso aí não. Volta para o 4. Volta para o 4. Nós temos que achar esse versículo. Volta para o 3. Eita, tá achando, tá esquentando, vai. Aí. É o 3. O que diz a Bíblia? A sociedade, o viés, diz assim: filho é problema, filho dá trabalho. Mas olha o que a Bíblia diz para você. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Pula para o 4. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Pula para o 5. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não adianta você vir com o teu viés não bíblico. Eu prefiro ficar com o princípio que a palavra, que as escrituras sagradas diz. Está na hora de você começar, irmão, a mudar esse teu conceito. Ei, uma nação poderosa é constituída de filhos justos diante de Deus. Sabe por que essa nação está assim? Porque as trevas estão reinando. E tem gente que não quer falar de política. Não discuto política. Martin Luther King diz assim: o problema não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Sabe por que o mundo está assim? Porque a igreja e os homens que eram para se levantar estão calados. E por isso que o mal vai prevalecendo. E aí tem gente, eu não gosto de falar de política. Não gosta? Você é justo? Sou, mas não gosto de falar de política. Esse negócio de política não é comigo. Aí sabe o que acontece? Os filhos das trevas se levantam e tomam o lugar do justo. E aí Davi vai escrever: uma nação justa é abençoada, mas uma nação ímpia é destruída. Está na hora de Deus te levantar aqui hoje, a partir de hoje, e tomar o seu lugar que é de direito. Deus não te chamou para você ficar calado enquanto o mal subsiste. A Bíblia vai dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a terra, toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra está cheia da glória. Aonde tem muito matando, roubando, se prostituindo, tem muito mais gente se rendendo aos pés da cruz de Cristo. E eu tenho que fazer parte de tudo isso. É me levantar. A gente como homem precisa se levantar. A gente precisa se posicionar e dizer: dentro da minha casa, Satanás nenhum vai mandar aqui. Olha o que aconteceu com Adão e Eva. Já estou finalizando. Olha o que aconteceu com Adão e Eva. Deus chamou Adão, quem? Adão, o homem. Vem cá. Está vendo toda essa plantação aqui, todas essas árvores aqui? Vou dar uma ordem. Olha a ordem de Deus. Que ordem maravilhosa. Que a gente acha que Deus vai ali, né? Olha a ordem de Deus. Adão, pode comer de todas essas árvores aqui. Que ordem é essa? Que ordem boa é essa? Deus falou para Adão: pode comer. Pode olhar no texto que vai estar assim. De todas essas árvores, pode desfrutar, Adão. Só uma você não pode. Deus deixou isso claro para Adão. Aí vem a serpente. Satanás, aquilo que Deus constituiu como ordem,
Satanás vem, contrapartida, e quer desconstruir tudo aquilo que Deus construiu. Por quê? Porque Deus não foi no homem? Sim ou não? Deus não foi em Adão? A serpente foi na mulher. Deus constrói a ordem. Satanás vem e quer desconstruir. Eu não tenho problema com autoridade, com liderança feminina. Não tenho problema nenhum. Não tenho problema nenhum. Desde que sobre essa autoridade tem uma autoridade de um homem. Porque, escute isso aqui, eu sei que vai fazer isso aqui na sua cabeça. Deus instituiu o homem como líder da sua casa. Aí Satanás vem, quer desconstruir, dizer assim, não, o homem não é o líder, sai fora, agora é a mulher. E pelo fato de uma mulher tomar a frente, o que aconteceu? Caos se estabeleceu na terra. Toda vez que uma mulher, ela fere um princípio estabelecido por Deus, de papel na sociedade, de homem e mulher, ela vai causar um caos. É forte isso, né? Aí tem mulher que se levanta dentro do lar. Por quê? Porque elas são ruins? Não. É porque você está acomodado. É porque você está assim, ó. Ah, deixa. Aí vai cantando aquela música, deixa acontecer naturalmente. Ou então vai empurrando com a barriga. Vai empurrando com a barriga. Deixa a vida me levar. Você está assim, irmão. Deixa. Não, esse negócio. Deixa. E o problema vai ficando assim, ó. Por que vai ficando assim? Porque Deus chamou o homem para liderar sobre a sua casa. Ei, homem tem que dar plataforma. Não, vou dizer de novo. Quem dá plataforma na sua casa é você, homem. Aí a gente fica esperando pela mulher orar. Aí a gente fica esperando pela mulher jejuar. Aí a gente fica esperando pela mulher tomar as decisões. Ei, quem tem que dar plataforma é você. Quem é o provedor? Quem é o provedor? Quem Deus colocou para ser o provedor da sua casa? Então, prover não é só alimento. Para de graça. Prover, ser provedor, é prover o emocional e o espiritual de dentro da sua casa. Tem homem que não provê a saúde emocional dentro da sua casa. Deixa a mulher perturbada, os filhos perturbados, o problema acontecendo e ele não está sendo o provedor. Ou seja, ele não está tomando a responsabilidade para ele. Quem é o provedor é você. Quem tem que criar momentos de alegria não é a sua esposa, varão. Para de ficar esperando pela sua esposa. Quem deve criar momento de conexão, de amor, de alegria, é você. Porque Deus te colocou para ser o provedor do seu jardim. Ei! Quem tem que prover o espiritual é você, não é sua mulher. Em casa, quem provê o espiritual sou eu. Vem cá, minha esposa, vem cá, minhas filhas, senta aqui na mesa, vamos dar uma oração, vamos fazer uma oração antes de comer. Toda sexta-feira, às 18 horas, sento com a minha família, põe uma roupa bonita, uma mesa linda, algo maravilhoso. E digo, agora nós vamos ter um momento
de oração com Deus. Porque eu entendi que quem tem que ser o provedor espiritual da minha casa não é a minha esposa. Ela vai me auxiliar, mas quem tem que ser o provedor, o iniciador, a plataforma, sou eu. É eu que tenho que chamar. Ei, meu filho, vem orar aqui comigo. Vem orar com... Você faz isso? Vem orar com o pai. Dobra o joelho. Mas é pequenininho. É de pequenininho mesmo. Dobra o joelhinho aqui. Vem cá, vamos orar. Pega a sua esposa. Vem cá, meu amor, vamos orar. Quem tem que fazer isso? Para de esperar pela sua esposa. Quem tem que ser o iniciador é você. Você que é a plataforma. É você que tem que chamar. Vem cá, minha esposa. Vem cá. Ela está ali. Ela está perturbada com algum problema. Ela está ali angustiada. Ela está ali depressiva. Ela está ali com alguma situação. É você que tem que chamar. Vem cá. Eu vou orar por você. Eu faço isso na minha casa. Quando eu vejo a minha esposa, ela chega do serviço, que ela chega. Ai meu Deus. E isso foi. Vem cá, meu amor. Vem cá. Dou um abraço nela e fala: Senhor Deus, tira dela toda a preocupação, que os céus estejam abertos sobre a sua vida, que esse problema seja apenas um processo para ela crescer, evoluir em nome de Jesus. E ali a gente vai conversando. E ela fala: nossa, esse é o seu papel como um homem. Não deixa a serpente entrar dentro da sua casa. Se põe de pé. Posso falar outra coisa? Posso falar? Sei que já estourou o tempo. Pode? Quem é casado aqui? Levanta a mão. A Bíblia vai dizer assim, ó. Vou mexer. A Bíblia vai dizer assim, ó. Deixará pai e mãe e unir-se à sua esposa, e ambos serão uma só. Aí eu vejo uns homens casados com a mamãe aqui. Ei, mamãe. Ei, mamãe. Mamãe, mamãe. Mamãe para aqui. Ai, não faço nada sem a mamãe. Barbado. Não faço nada para ser mamãe. Ei, corta esse cordão umbilical de uma vez. Para de graça. Agora não é a tua mãe que tem que se intrometer dentro da sua casa. Escute, uma vez eu falei isso para minha. Ela entrou de casa, porque a sua esposa. Eu falei: mamãe, baixa um pouquinho a bola aí. Aqui dentro da minha casa, a senhora não tem nenhuma autoridade para falar assim da minha esposa. Porque dentro da minha casa, Deus constituiu a minha esposa e eu. Então é eu e ela e eu, que vai dominar sobre este lugar aqui. Aí tem uns aí, é mamãe. Para de graça, irmão. Não abandone sua mãe. Estou falando para você abandonar. Quem tem aqui mais de 30, levanta a mão. Tem alguém? Ai. Over. Tem uns aí de 30 que não saiu da casa da mãe. Está esperando o quê, filho? Porque casamento é esse negócio de mulher. É? Cuidado, hein? Deus te chamou para você procurar e encontrar uma mulher de Deus. Eu estou falando para pessoas que têm mais de 30, que ainda mora com a mãe. Eu sei que dá uns tremor assim. Mas Deus, vai comendo isso aqui e vai mudando a oração. Senhor, apressa-te. Faz igual. Você estava no Salmo 40? Paciência. Pula para o Salmo 70. Apressa-te, ó Senhor, e me dá uma varoa. Mas não cai nessas ideias não, cara. Amém ou não amém? Deixará pai e mãe e unir-se à sua esposa. Só tem um amor. Você sabia que tem um amor
que a gente sente que é maior que o amor de mãe, é o único amor que nos tira de nossa casa. É o amor de uma mulher. Parou para pensar nisso? O único amor que nos faz sair da casa do amor da mamãe é o amor de uma mulher. Agora eu encerro mesmo, baseado nesse texto da palavra, porque nós falamos de muita coisa, tem muita coisa, mas eu queria encerrar só agora com esse texto, ó. Provérbios 27, 17. Quem puder colocar aqui no telão. Você precisa assumir tua posição. Foi para isso que Deus te trouxe hoje aqui. Para assumir a sua posição diante daquilo que a Escritura diz que você é. Só que tem uma coisa que a gente precisa. Já notaram, bispo, que quando as mulheres se reúnem, elas fazem e acontece o negócio, e os homens é uma dificuldade? Irmã, a gente tem que mudar isso aí. A mulher se junta e faz acontecer. Os varões, para se juntar, é um sacrifício. Pode dizer assim, eu sei que nessa igreja, pastor Renato, você que está à frente, tem muito mais homens do que está aqui hoje. Muito mais. É ou não é? Cadê esses varões? Tá vendo? Muito mais. Faz uma rede de mulher. Faz um culto de mulher. Lota de mulher. É, apóstolo. Foi divulgado. Você entendeu agora? Essa mensagem, isso aqui é só uma pontinha do iceberg. Tem muito mais coisa envolvida nisso. E eu oro a Deus de coração para que nesse tempo Deus levante homens para falar sobre esse assunto da masculinidade dentro da igreja. Masculinidade bíblica de Deus. Vocês vão ver cada coisa. Eu oro, a minha oração é isso. Porque nós precisamos fazer com que o homem, pastor, entenda, vire a chave e entenda que Deus deu uma autoridade, um poder a ele que não deu a outro. E Provérbios 27, 17 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Sabe que está faltando? Uma das coisas que está faltando em nós é justamente isso aqui, ó, está no texto. Porque você não teve a capacidade de convidar outro varão, de ir na casa dele, de buscar com o carro, com a moto. Vamos lá, varão, hoje você vai. Poucos tiveram isso. Ou uma das coisas que eu vejo lindo, algumas igrejas, Deus está levantando, montando grupo de homens para falar sobre esses temas e outros, para alimentar, para prover, para dar direção, para apontar a missão deles como homens, porque não, como eu falei, não, pouco se fala. Por isso que a gente fica tudo assim, ó. Fica tudo assim. Por quê? Porque nós precisamos receber direcionamento sobre esse assunto tão importante. Tão importante. Irmãos, eu já vi coisas extraordinárias, coisas que só Deus faz para quem é homem que se coloca na posição de Deus. Pega na mão desse companheiro aí.
Você foi chamado para ter o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Ninguém vai poder te resistir. Quando você abrir a sua boca, no mundo espiritual, os demônios vão ter que sair. As serpentes que entrou dentro da sua casa, Deus vai abrir os teus olhos agora. Deus está dizendo, tem serpente que entrou dentro da sua casa e você está cego. Mas